Olá, um bom dia para você. Hoje estamos no segundo dia das nossas reflexões desta semana e vamos começar hoje o capítulo 28 e vamos ler do verso 1 ao verso 14. Então vamos às nossas instruções de hoje. Verso 1 nós lemos: Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como um leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Então veja, a terra está sob maldição, a terra está sob transgressão. E aqui nós lemos que por causa desta transgressão, frequentemente se mudam os príncipes, os governantes. E nós vemos isso claramente nos nossos dias. Está mudando governantes a cada 4 anos, mas a situação não melhora porque a maioria transgride as leis. Mas ele está dizendo que por um sábio e prudente se faz estável esta ordem. Então veja a importância de nós sermos sábios e também pessoas prudentes, porque os sábios e prudentes, no tempo oportuno, tomarão o governo de toda a terra. 3. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. O homem pobre, ele sente a pobreza, ele vive a pobreza. Então ele vai oprimir o pobre. É uma coisa realmente que nos traz indignação. E nós estamos lendo aqui que quando isso acontece, é a mesma coisa que vem a chuva e arrasta tudo e não deixa trigo, não deixa nada, não sobra nada. Mas o castigo sobre este homem virá. Os que desamparam a lei louvam o perverso. As leis precisam ser cumpridas. Jesus disse que ele veio para cumprir toda a lei. E nós, mesmo ainda sendo pecadores, nós temos a obrigação de cumprir as leis dos homens, as leis da nossa nação. Então, os que desamparam a lei louvam o perverso. Você está louvando porque você está se tornando como ele. Mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, eles não têm esta capacidade de entendimento. Mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então, aqui está mais um alerta para aquele que teme ao Senhor, aquele que busca o Senhor, como eles têm a capacidade de entender todas as coisas, de discernir todas as coisas. 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. A pobreza e a riqueza para Deus não tem peso. O que pesa para o Senhor é a integridade. Você pode ser um rico íntegro e você pode ser um pobre íntegro também. Então, o que pesa aí é a questão da integridade. E a integridade está ligada diretamente ao temor do Senhor. 7. O que guarda a lei é filho prudente. Veja como esses versos que nós estamos lendo aqui está enfatizando muito a questão da lei, do guardar a lei, do respeitar a lei. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos, aqueles que gostam de libertinagem, envergonha a seu pai.
Deus me livre de termos filhos libertinos. Nós queremos ter filhos que guardem a lei e que sejam abençoados pelo Senhor. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para que se compadece do pobre. Sabemos que os juros e a ganância, a forma ilícita de nós formarmos uma riqueza, é totalmente contra as instruções do nosso Deus. 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, de novo enfatizando a questão da lei, até a sua oração é abominável. Nós sabemos que a oração é um meio, um mecanismo de nós entrarmos numa relação, numa comunhão com Deus. Mas se nós não estamos ouvindo a lei, se nós não estamos cumprindo a lei, a nossa oração será abominável, não chegará ao Senhor. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Às vezes o homem rico que construiu aquela riqueza com uma ganância, com uma vontade de ter uma posição, um patrimônio, mas que não buscou do Senhor uma direção, ele não tem um discernimento que o homem pobre tem quando ele é sábio. Porque apesar dele ser um homem pobre, ele sabe sondar aquele homem rico. É discernimento espiritual. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem, porque os perversos têm no seu íntimo o desejo de fazer o mal ao outro. Mas quando um justo triunfa, há uma grande festa, há uma grande alegria no coração daqueles que estão ali ao redor dele, às vezes são subalternos a ele, porque sabem que serão beneficiados pela sua justiça. 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Cuidado, porque às vezes nós temos essa atitude de querer encobrir nossas transgressões, mas não há prosperidade quando nós fazemos isso. Mas o que as confessa, se você confessa as suas transgressões e deixa de transgredir, você alcançará a misericórdia do Senhor. 14, fechando essa reflexão de hoje, nós lemos: feliz o homem constante no temor de Deus, aquele que não vacila, que está sempre firme, temendo ao Senhor. Ele tem o temor do Senhor no seu íntimo, no seu coração. Então ele é um homem feliz, porque ele é um homem que será protegido pelo Senhor. Mas o que endurece o coração, este cairá no mal. Então, reflitam sobre essas instruções, busquem mais revelações, mais da sabedoria do Senhor. Ele pode lhe dar algo novo no seu coração. E amanhã nós nos encontraremos. Até lá!